Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Esse vídeo, esse áudio vai para a playlist Processo de Criação. E eu estou com um problema agora. E esse problema é a minha criação. A criação, ela é um presente, mas é também um problema conforme ela vai se expandindo, se tornando forte demais, entende? Mais forte do que eu, mais forte do que a minha capacidade física, entende? De poder traduzi-la em palavras. Enfim, eu sentei aqui para tomar meu café no chão da minha sala e não esperava, não, jamais. Pausa para um gole de café, peraí. Tá gostoso esse café. Tô com o ventilador ligado, então assim, me desculpe. Tá muito quente hoje, tá um dia lindo, né? À noite, de madrugada, eu não passei muito bem. E por isso que ao tomar esse café eu não imaginava que viria uma história. E ela veio, e o problema é que ela vem muito forte, e quando eu digo forte é que a história ela vai até lá na frente, até próximo do final já. Eu recebo essa história assim, quase que completa. E aí para mim é um grande problema, eu prefiro ter a ideia só do início da história, porque fica mais fácil para eu, porque agora mesmo eu não estou e nem sempre você vai estar disposto a escrever. É isso que eu falo da capacidade física, o teu corpo não quer trabalhar agora. E aí tem outro problema, né? Isso é trabalhar? Para a sociedade, aquilo que eu faço de sentar e escrever não é um trabalho. Entendeu? Mas gera um trabalho, gera uma obrigação, entendeu? Então, mesmo que de forma consensual, entre os consensos sórdidos, o trabalho do escritor não é um trabalho e isso gera uma obrigação, um gasto de energia, um gasto de tempo, é um trabalho. Então, esse era o meu momento de sentar e pensar, é um novo dia, vai ficar tudo bem, as coisas vão melhorar. E aí, o que eu recebo nesse momento que eu queria só descansar e me cuidar, e eu recebo um encargo, recebo uma tarefa, recebo uma história, né? Porque a impressão que eu tenho que esse é o meu remédio. É o meu remédio, né? As histórias. E aí, por que é um problema? Porque o meu corpo agora não quer trabalhar, não quer. Mas eu considero, quando a ideia vem na mente, isso já é um trabalho, porque eu recebo esse trabalho e eu deixo esse trabalho fluir, porque as primeiras imagens, que são imagens, né, que eu recebi, eu deixei que elas fluíssem, então a história foi até um determinado momento que eu vi, uau, foi lá na frente. E agora eu tenho todas essas imagens na cabeça de uma história e eu preciso escrever isso antes que isso se apague, porque com o tempo as coisas se apagam, né? As criações. Uma letra de música, enfim. Então, e aí como que eu faço para
transcrever as imagens, porque são imagens. Se eu pudesse, eu tirava um print do meu cérebro, entende? Do desenrolar, filmava, como que fala? É possível você gravar a tela do celular, né? Fazer um download dessa história para mim mesma, da minha própria história. E eu não sei. E daí ter que começar do zero com letras pelo português, que é a minha língua nativa, é complicado. Isso me gera uma sensação de impotência, isso me gera uma sensação de muita simplicidade, mas no modo negativo da palavra, de que os meios que eu tenho são muito simples para aquilo que eu tenho dentro da minha cabeça, é evoluído, e as minhas mãos, o meu corpo, o meu computador, a minha língua portuguesa, as pessoas aí fora, todas elas são simples demais para aquilo que eu tenho. Eu não sei explicar isso. Aquilo que eu tenho é evoluído, e aquilo que está aí fora, e que eu tenho que usar desses recursos inapropriados, senão as pessoas não vão entender. É tão difícil. Por isso que gera o tal do desprezo. Desprezo pela língua, desprezo pelas palavras, porque parece que, eu não sei explicar, uma coisa muito simples. E ao mesmo tempo eu tenho que lidar com a sensação de que as pessoas idolatram essa simplicidade. Ela é tão simples, e eles conseguem ainda idolatrar isso. E isso não cabe na minha cabeça. Idolatrar como? Através de formas, através de ABNT, através de regras em que, como se você estivesse idolatrando uma coisa que não faz sentido nenhum. Ela é simples. Ela não é evoluída. Evoluída é isso. É isso que eu nem sei saber o nome. Um tipo de comunicação que é muito rápida, entendeu? Que você não dá conta, ele passa como um flash, como a luz, entende? Isso é evoluído. E que eu acho que, não sei se o ser humano vai chegar, porque ele mais e mais ele idolatra a forma. Eu não sei, eu estou tentando explicar como se passa para mim, e que eu preciso traduzir para aquilo que é humano, circunstancial, da minha época, da minha língua. É difícil de explicar. Ai, então, mas agora eu tenho a história, e aí eu preciso, em algum momento, sentar e traduzir em palavras, e eu tenho medo também, gero medo do quê? De não conseguir fazer efetivamente, sabe, de modo bom, a tradução dessa história que eu achei assim bem bonita, bem emocionante, bem diferente. É isso. Eu sempre falo assim de coisas que nem eu mesma entendo, porque realmente eu não entendo. É uma dicotomia entre algo evoluído, algo involuído. Eu não sei se você tem esse tipo de comunicação também, que é muito rápida, muito evoluída, muito, sabe? Enquanto a outra, por exemplo, a comunicação que a gente tem com Deus é rápida e evoluída. Ela é um flash de luz, assim, sabe? Teve um momento que eu sempre digo que eu tive, assim, de extrema tristeza, de um choro que não acabava mais.
E eu tive essa comunicação que é evoluída, assim, rápida. É uma comunicação efetiva, entende? Agora, você pode escrever carta, você pode escrever e-mail, você pode ligar para alguém, você pode escrever tese, artigo, isso, aquilo. Todo tipo de comunicação para um ser humano, ele não vai entender, não vai ser efetivo. Você pode escrever leis, olha o tanto de leis que o ser humano escreve. Ele causa mais e mais dor, mais e mais separação, pobreza. É sobre isso. Não é efetivo. Ele cria mais idolatria sobre coisas, enquanto que o problema mesmo ele finge não ver, ele ignora. Então, assim, a comunicação do ser humano é extremamente rebuscada, extremamente idolatrada, mas não resolve o problema. Ele não quer resolver o problema, ele quer idolatrar a forma. Ele não quer resolver o problema. Ele não quer se comunicar de fato, entendeu? Então, assim, é sobre isso, sobre uma coisa que está dentro de mim, às vezes fora de mim, que é muito evoluída e o meu corpo não acompanha, a minha realidade não acompanha, os meus recursos materiais, o meu computador, o meu tempo, a minha disposição emocional, física, eu com um monte de problema ao meu redor para resolver e eu recebo e tenho essa criatividade que ela é totalmente fora da minha realidade evoluída e eu recebi isso como um presente, mas também como um encargo e como um problema. E como é que eu lido com ela se o mundo caminha, sabe? Eu não sei explicar. É mais ou menos isso. Como se o dom é isso. O dom é isso, é algo evoluído, algo rápido e ele sim é simples, porque ele quer comunicar uma coisa e é efetivo isso, sabe? É como se eu tô vendo assim, você tem um problema e esse problema tem uma pinta preta assim. Daí o mundo ele vem e ele faz assim, ó, passa a mão em tudo ao redor, mas não pega na pintinha preta para tirar, para sanar, para curar. Isso aí ele ignora. Ele passa a mão tudo, mas é só assim pra e vai, o próximo, e vai, o próximo. Não resolve, não vai sabe, no problema ele. Nossa, eu falei de tantas coisas, é porque eu falo do que o meu coração sei lá, da mensagem que eu tô sentindo de passar. Então, e cada vez assim vai ficando mais forte, sabe? Essa dicotomia. Quando você tem um dom e você não sabe de onde vem isso, essa capacidade, porque não pode ser sua, sabe? Não pode estar em contato com uma coisa assim. É isso, tá? Um abraço, Deus abençoe você. Um ótimo sábado, um ótimo domingo, bom final de semana, uma ótima semana, que Deus te abençoe, que você possa ter comunicações efetivas com as pessoas, que o Espírito Santo possa resolver o problema. E tem mais coisas aí que hoje Deus falou comigo sobre para escrever, né? Porque eu não contei a história, eu não conto mesmo, né? É uma coisa que eu não gosto de compartilhar histórias antes que elas estejam prontas, né? Compartilhar com o mundo. Eu não sei como que é teu processo de criação, mas para mim é uma coisa bem sagrada, assim. E eu creio que tem coisas que Deus está fazendo na sua vida
São processos assim, e que uma hora isso vai estar pronto para ser mostrado para o mundo, né? Como uma criança que é gerada ali no secreto. E uma hora isso vem ao mundo. Só que essa criança, aquilo que é o teu trabalho, aquilo é importante para você, né? Para as outras pessoas, muitas vezes não serão. Então, é algo que você tem que ficar de olho, que você tem que cuidar, que você tem que alimentar, que você tem que manter. Como uma criança, sabe que antes de eu ser mãe, eu achava que todo mundo amava crianças e não é bem assim não. E que todo mundo prezava todas as crianças, também não é assim. Nossa, sabe, são afirmações que você cria de propaganda de final de ano, de propaganda de margarina, isso, aquilo. Não é assim. Então, aquilo que você gera, seja o teu trabalho, seja uma família, um filho, um casamento, uma amizade, aquilo é importante para você. As outras pessoas não estão nem aí, sabe? Se elas vão destruir, se elas vão, sei lá. Então é você que tem que ficar de olho e cuidar disso, manter isso. É para você importante, para as outras pessoas não. Tá certo? Tchau, um abraço, Deus abençoe.